My father's first words on entering Westminster Abbey yesterday were a pledge of service. It was a pledge to continue to serve. As primeiras palavras do meu pai ao entrar ontem na abadia de Westminster foram uma promessa de serviço. Era uma promessa de continuar a servir. O príncipe William, o futuro rei, desfez-se em lágrimas quando o rei Carlos lhe concedeu finalmente o tão esperado e cobiçado título real. O momento comovente foi repleto de emoção, mostrando uma profunda ligação entre pai e filho. Mas por que é que este momento significou tanto para William? Junte-se a nós para revelar este comovente e dramático desenvolvimento real. A força silenciosa do príncipe William. As câmeras captaram o seu sorriso, mas não conseguiram ver a tristeza nos seus olhos. Muitas pessoas veem o príncipe William como o futuro rei ideal, equilibrado, confiante e sempre no comando. No entanto, por baixo deste exterior polido, esconde-se um homem sobrecarregado com mais do que a sua quota parte de sofrimento. Tem enfrentado desafios e lutas constantes que parecem não ter fim. O seu caminho foi repleto de obstáculos e, apesar da sua atitude calma, o seu coração carrega feridas invisíveis. A sua vida tem sido difícil e desafiante. Os artigos noticiosos cobrem tudo o que ele faz, partilhando frequentemente histórias que fazem mais mal do que bem. A comunicação social está sempre ativa, monitorizando as suas ações, dissecando as suas palavras e interpretando mal as suas expressões. Numa perspectiva externa, a sua vida pode parecer glamurosa, majestosa e refinada. No entanto, poucas pessoas veem as dificuldades escondidas sob a superfície, as consequências de não falar abertamente, o estresse de corresponder a expectativas irreais e a dor de se distanciar dos entes queridos. William cresceu numa sociedade que desencorajava a demonstração de emoções. Desde muito jovem que foi ensinado a priorizar as suas responsabilidades em detrimento das suas emoções. Aprendeu a esconder os seus sentimentos e a fingir coragem quando necessário. Apesar dos seus esforços para esconder as suas verdadeiras emoções, manter tudo reprimido pode ter consequências negativas. Especialmente quando a dor vem de alguém em quem confiava. William e o seu irmão Harry distanciaram-se, deixando para trás uma ferida emocional duradoura. Houve muita dor entre nós os dois, especialmente nos últimos 6 anos. Nada do que escrevi, nada do que incluí. A sua separação não foi apenas triste, mas também muito pessoal. O laço estreito que os unia, outrora repleto de risos e lealdade, tornou-se frio e silencioso com o tempo. Enquanto o público via entrevistas e manchetes sobre a separação, William sentia a perda de uma profunda ligação fraterna que parecia inquebrável, mas que agora estava destruída. Ele não mostrou a sua dor a todos. Não escreveu um livro nem participou num talk show. Em vez disso, continuou, parecendo forte por fora, mas ainda sentindo a ausência do irmão. O seu silêncio não era um sinal de fraqueza, mas uma forma de honrar as suas responsabilidades e de se lamentar em silêncio. Apesar de tudo, teve de seguir em frente, mostrando força mesmo enquanto lamentava a perda do vínculo. William encontrou felicidade e paz na sua pequena família, algo que nunca encontrou na vida pública. Catherine apoia-o em todos os desafios, e os seus filhos dão-lhe um sentido de propósito mais profundo. Não são apenas a sua alegria, mas também a sua âncora num mundo que pode muitas vezes parecer um espetáculo constante. Embora o público veja a família de William feliz e sorridente em público, não tem consciência das noites cheias de preocupação e discussões sérias que acontecem à porta fechada. William pensa em como criar os seus filhos numa casa real que está triste e quer que as coisas sejam melhores para eles. Espera garantir que os seus filhos cresçam com amor, liberdade e sem o fardo das sombras pesadas com que teve de lidar. Ele não está apenas a criar uma família, está também a criar um futuro melhor. Imagina um futuro em que os seus filhos não serão limitados pelo passado, mas sim encorajados pelo otimismo. Espera educá-los para serem resilientes, compassivos e prontos para enfrentar os desafios. Não apenas como figuras, mas como indivíduos. As escolhas que ele faz agora não são apenas para o presente, mas também terão impacto no futuro. Mesmo sendo pai e marido, William não ficou estagnado. Enquanto permaneceu dentro dos muros do palácio, adquiriu conhecimento, observou e preparou-se para o futuro. Não está apenas interessado em imitar as ações do pai, mas deseja estabelecer o seu próprio caminho. William reconhece a necessidade de a monarquia evoluir para persistir, pois depender apenas dos costumes e rituais já não é sustentável. A verdadeira transformação deve começar por dentro e William está consciente disso. Abraça o desafio que tem pela frente e não tem medo dele. Enquanto o mundo presta atenção aos escândalos reais e às discussões sobre palavras ditas, William mantém-se concentrado.
está a elaborar uma estratégia para um reinado diferente dos anteriores, centrado na veracidade e na coragem interior, em vez do drama e do exibicionismo. Com um novo título, não é apenas o próximo na fila, mas começa a assumir um papel de liderança com confiança, mas sem fazer muito alarido. Quando aceitou assumir o novo emprego, algo de diferente aconteceu. Na Abadia de Westminster, nos salões pacíficos e impressionantes, ocorreu uma mudança. Não foi dramático nem chamativo, foi suave, mas forte. William já não estava apenas à espera. Estava a começar a se transformar. Alguns podem ter visto isto como apenas mais um acontecimento real. Mas para aqueles que estavam familiarizados com o funcionamento da monarquia, isto significava mais. Marcou o início de uma nova era. Não apenas um novo título, mas o início de um futuro que se desenrolava. O rei Carlos ainda usa a coroa, mas naquele dia as pessoas viram algo de novo. Viam William não apenas como um príncipe à espera de se tornar rei, mas como alguém que demonstrava qualidades de liderança. O seu comportamento, o seu jeito descontraído e a forma como se apresentava diziam muito. Já não se estava apenas a preparar, estava a começar a sua jornada como líder. Este foi um raro momento de paz e união para uma família real que passou por muita dor, tristeza e divisão. Ao permanecerem juntos, William e o pai demonstraram a força da monarquia, apesar dos desafios do passado. Embora ainda possa haver problemas e rumores a circular, naquele momento havia resiliência e uma indicação clara de que o futuro já estava em movimento. As coisas estão a progredir bem dentro do palácio, enquanto discutem a modernização da monarquia. William não procura fama ou atenção, mas quer criar algo genuíno e duradouro. A sua prioridade não é a riqueza nem seguir as tradições, mas sim o bem-estar das pessoas que confiam na monarquia para terem esperança e estabilidade num mundo em constante mudança. Compreende que a sua posição não é procurar atenção ou controlo. A sua principal prioridade é defender a honra da monarquia, garantir a segurança dos seus entes queridos e conquistar a confiança do público. Levo as minhas responsabilidades muito a sério, mas o importante é encontrar o seu próprio caminho no momento certo e, se não tiver cuidado, o dever pode pesar muito. Em vez de fazer grandes discursos, prefere mostrar o seu empenho através de ações consistentes. Este é um período de mudança e evolução, não limitado por costumes ultrapassados. William não seguirá simplesmente os passos do pai, nem imitará o governo da avó. O seu estilo de liderança será único e inovador. A sua abordagem é compassiva, mas firme, contemporânea, mais tradicional. Ao enfatizar o seu papel de cônjuge e pai, traz estabilidade emocional a uma família que passou por divisões. Apoiado por Catherine e cada vez mais visto como um líder, o futuro de William não é apenas determinado pelos acontecimentos passados, mas sim pelas decisões que toma no seu dia a dia. As escolhas feitas agora determinarão o futuro da monarquia. As pessoas lembrar-se-ão de mais do que apenas um príncipe a receber um novo título durante este período. Recordar-se-ão de um líder que valorizava a graça, o amor e a paciência acima da glória, do orgulho e do poder. A transferência da coroa simbolizará mais do que apenas a transmissão de um título, mas também a transmissão de um espírito de resiliência. A viagem do príncipe William não se resume a grandes vitórias ou eventos vistosos. Em vez disso, trata-se de um homem que dominou a arte da liderança através da escuta, mantendo-se fiel a si mesmo e moldando o futuro com um coração calmo e firme. Vamos analisar a relação tensa entre o príncipe Harry e a família real. As palavras que abalaram a realeza. Poucos dias antes de uma importante cerimônia real, o príncipe Harry surpreendeu o Palácio de Buckingham com um movimento surpreendente. Durante uma entrevista emocionante à BBC, Harry falou aberta e honestamente, quebrando o habitual exterior polido da família real. Não falou como um príncipe, mas como um filho que estava a sofrer e um irmão que estava desiludido. Embora o que revelou não fosse necessariamente novo para todos, foi a primeira vez que expressou estes pensamentos em voz alta. Por detrás da imagem glamurosa da realeza, falou sobre sentir dor, distância e isolamento emocional. A sua voz não transmitia raiva, mas transmitia um profundo sentido de verdade, uma verdade que impactava profundamente e tinha significado. Numa entrevista muito pessoal, Harry falou abertamente sobre a dor que carregava há anos. Revelou sentir-se abandonado, não só pelo sistema real, mas também pelo pai e pelo irmão. Ao longo deste processo legal, a interferência que foi criada veio da Casa Real. Eram acusações graves e carregadas de muita emoção. O momento da entrevista tornou a situação ainda mais tensa. Harry decidiu, ou talvez tenha acontecido, falar abertamente antes de o seu irmão, o príncipe William, ter um momento significativo no seu papel real.
Enquanto a nação e a família real se preparavam para celebrar a nova posição cerimonial de William, a entrevista de Harry tornou-se o centro das atenções. De repente, os mídia e o público já não estavam interessados apenas no grande momento de William. Ficaram cativados pelas revelações de dor de Harry. Os holofotes passaram das celebrações tradicionais para a discussão de questões familiares e para a expressão aberta de emoções. William, que se preparava para este momento há anos, viu agora o seu dia especial ofuscado por um drama inesperado. Os críticos começaram a questionar se as revelações de Harry foram planeadas para coincidir com a aparição pública do irmão. Uns acharam que foi uma jogada estratégica, enquanto outros viram que foi um mau momento. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. A atenção desviara-se de William. A cerimônia originalmente planeada para celebrar William foi ofuscada por relatos de conflitos familiares e traição. Já não se tratava apenas de um futuro rei a assumir responsabilidades. Agora, era sobre dois irmãos que antes eram próximos, mas que agora se sentiam emocionalmente distantes, e as suas lutas eram observadas pelo mundo inteiro. Enquanto William parecia digno e majestoso dentro da abadia de Westminster, as palavras de Harry no exterior pintavam um retrato diferente e menos perfeito da família real. Apesar da reação do público às palavras de Harry, o Palácio de Buckingham decidiu manter-se em silêncio. Não divulgaram qualquer declaração oficial. Forneceram explicações ou responderam às alegações de Harry. No entanto, dentro do palácio, as emoções estavam ao rubro, enquanto os funcionários trabalhavam para gerir as consequências da entrevista e proteger William do impacto emocional. A cerimônia que William preparava há anos corria o risco de ser ofuscada. Esta entrevista teve um profundo impacto em William. Trouxe à tona velhas lutas que começavam a desaparecer. Não se tratava apenas de aparições públicas, mas também de família, amor, dote e ligações quebradas. As palavras de Harry eram sinceras e emotivas, despertando sentimentos não resolvidos. William viu-se numa situação difícil, pois não conseguia responder ou explicar devido às regras reais que exigiam silêncio. Apesar das especulações do público, teve de seguir em frente silenciosamente, carregando o peso das suas emoções. Simultaneamente, indivíduos de todo o mundo começaram a escolher lados. Alguns apoiaram Harry por expressar corajosamente a sua verdade e não se conformar com tradições ultrapassadas. Outros sentiram-se traídos pelas suas palavras, acreditando que ele prejudicou a reputação da família real e destacou o seu irmão num momento crucial. Esta discordância provocou uma divisão de opiniões. As famílias debateram o assunto durante as refeições e as redes sociais estavam repletas de pontos de vista variados. No entanto, o príncipe William permaneceu em silêncio, reprimindo as suas emoções e tentando parecer calmo enquanto era observado pelo mundo. A resposta mais forte não veio de falar, mas de ficar em silêncio. A princesa Catherine demonstrou o seu apoio a William de uma forma poderosa, mas discreta. Enquanto William enfrentava a multidão com elegância, ela permanecia ao seu lado com uma força silenciosa. No mundo da realeza, onde cada ação e palavra é examinada, o silêncio pode ser poderoso. O silêncio da princesa Catherine falou muito, demonstrando o seu apoio sem dizer uma palavra. A sua postura, serenidade e presença firme transmitiam uma mensagem que as palavras não conseguiam transmitir. Na abadia de Westminster, Catarina manteve-se calma e composta enquanto as tradições eram seguidas e a história era feita. Ela demonstrou que a força pode ser demonstrada silenciosamente. A sua presença tinha um significado profundo, parecendo ser uma mensagem de apoio a William e à família real que enfrentava o escrutínio. Apesar do caos à sua volta, ela manteve-se imperturbável e demonstrou como ser resiliente sem ser barulhenta. As palavras de Harry causaram muitas emoções intensas que podem perdurar por um tempo. As famílias, especialmente as que são públicas, enfrentam os seus desafios. Apesar da sua posição, não deixam de ser seres humanos com emoções e dificuldades nos seus relacionamentos. A honestidade de Harry revelou a dor que muitos suspeitavam, mas também expôs feridas que ainda estavam em processo de cicatrização. À medida que o tempo passa e as coisas se acalmam, uma coisa é certa: este acontecimento será recordado. Foi mais do que apenas uma cerimônia. Era uma representação das questões mais profundas em jogo. Um irmão em busca de respostas, outro irmão a seguir a tradição, uma esposa a demonstrar a sua resiliência através da compostura e uma família dividida entre as suas obrigações e os seus sentimentos. Enquanto o público observava e formava opiniões, os indivíduos envolvidos continuaram, suportando o seu sofrimento em silêncio, seguindo em frente mesmo quando o futuro parecia incerto.
No final, a cerimônia real ainda aconteceu. William fez a sua parte e Catherine ficou ao seu lado. Harry, por outro lado, falou a verdade à distância. O impacto da entrevista será recordado não só pelo conteúdo, mas também pelo momento. Quando se trata de histórias como esta, o momento certo é crucial e... Neste caso, desempenhou um papel significativo. A ligação tensa entre o príncipe William e o príncipe Harry. Era uma vez o príncipe William e o príncipe Harry que eram irmãos muito próximos. Partilhavam um forte vínculo desde a infância, crescendo juntos no palácio. A sua ligação era evidente para quem estava de fora, pois apoiavam-se e riam em público. No entanto, com o passar do tempo, a amizade que antes era forte começou a parecer distante e tensa. Quando eram meninos, muitas pessoas viram-nos a caminhar atrás do caixão da mãe após a sua triste morte. Fez muitas pessoas chorarem. William, o irmão mais velho, tinha 15 anos e Harry apenas 12. Depois disso, confiaram um no outro para lidar com uma vida cheia de pressão e responsabilidades. Não eram apenas irmãos, mas também melhores amigos. No entanto, ser criado na família real tem os seus desafios e, à medida que envelhecem, começam a tornar-se mais diferentes uns dos outros. Sempre se esperou que William acabasse por se tornar rei. A sua posição envolvia inúmeras funções, regulamentos e um forte sentido de obrigação. Ele estava ciente do seu futuro papel desde cedo e abordou-o com cautela. Por outro lado, Harry tinha mais liberdade nas suas escolhas. Sendo reserva, não teve a pressão de se tornar rei. No entanto, esta liberdade também lhe trouxe incertezas, pois parecia frequentemente inseguro quanto ao seu lugar no mundo. Com o passar do tempo, William e Catherine começaram a seguir caminhos separados. William concentrou-se nas suas responsabilidades reais, preparando-se para se tornar o príncipe de Gales. Mais tarde, o rei casou com Catarina, que era vista por muitos como a parceira ideal para a futura rainha. Trabalharam juntos para criar uma imagem pública positiva e uma família feliz. William parecia ter um caminho claro e cuidadosamente planeado à sua frente. Harry começou a sentir-se excluído, pois tinha dificuldade em lidar com as expectativas de ser um membro da família real. Ele desejava uma mudança, e isso aconteceu quando conheceu Meghan Markle, uma atriz norte-americana. Sua história de amor evoluiu rapidamente e depressa se casaram. Com Meghan a injetar uma nova vitalidade na vida de Harry que trouxe felicidade durante algum tempo. No entanto, apesar das aparências de felicidade, havia uma quantidade crescente de estresse. O vínculo entre Harry e Meghan e a família real começou a deteriorar-se. A imprensa foi frequentemente crítica, principalmente em relação a Meghan. Harry sentiu que não estava a ser apoiado. Achava que a sua família não conseguiu defender Meghan adequadamente. Gradualmente, começou a sentir-se isolado, não só das suas responsabilidades reais, mas também do seu irmão William. Um momento significativo aconteceu quando Harry e Meghan decidiram deixar os seus deveres reais. Esta escolha surpreendente foi um choque para muitas pessoas em todo o mundo. Mudaram-se para a América do Norte, começando no Canadá e depois mudando-se para a Califórnia. O seu objetivo era ter uma vida mais pacífica, sem as pressões das responsabilidades reais. Alguns viam-no como uma oportunidade de independência, enquanto outros viam-no como uma forma de virar as costas aos seus deveres reais. A decisão criou mais distância entre os dois irmãos. William ficou chateado e não sabia por que é que Harry decidiu abandonar tudo. Harry sentiu que não tinha outra opção e acreditava que estava a cuidar da sua família. No entanto, sem um entendimento mútuo, o seu relacionamento tornou-se menos forte. Mesmo que o tempo continuasse a passar, a distância entre eles não diminuiu. Começaram a fazer menos aparições públicas juntos. Quando se viam, os outros conseguiam sentir a tensão entre eles. As suas conversas pareciam breves e as suas expressões faciais eram tensas. O afeto que costumava caracterizar a sua relação estava agora desaparecido. Harry e Meghan tornaram as coisas mais sérias quando falaram publicamente sobre as suas dificuldades. Mesmo depois de o seu avô, o príncipe Philip, ter morrido, e depois a sua avó, a rainha Isabel, a relação entre ambos não pareceu melhorar. Apareciam juntos em eventos reais, mas a forte ligação que tinham antes já não existia. A energia especial que costumava iluminar os seus rostos quando estavam juntos tinha agora desaparecido. A família deveria ser motivo de consolo, mas para William e Harry, tornou-se motivo de sofrimento. As memórias que partilharam com a mãe, as brincadeiras que faziam quando eram crianças e os seus primeiros anos pareciam agora distantes. O tempo tem o poder de mudar as coisas.
incluindo curar corações. Embora estejam agora em caminhos separados, um rumo à realeza e outro na sua viagem, há sempre otimismo de que o vínculo entre estes irmãos, que antes eram muito próximos, possa ser reacendido no futuro com um sorriso simples e caloroso. A sua situação atual passa por estarem distantes. Isto mostra que mesmo relações fortes podem enfrentar desafios da vida, decisões e situações. No entanto, o amor e as memórias que partilham ainda existem profundamente dentro deles. Não se sabe se estas raízes se desenvolverão em algo forte e bonito no futuro. Poderá ter sido isso que levou William a ficar sob os holofotes? Um vínculo real renovado. O príncipe William recebeu um título significativo que tinha muito significado por trás. Não era apenas um evento real chique ou rotineiro, simbolizava uma mudança dentro da família real. O anúncio foi feito discretamente, mas teve muito significado. Aconteceu numa altura em que a família real estava novamente nas manchetes, não por ocasiões alegres, mas por momentos de turbulência. Pouco antes deste anúncio, o príncipe Harry deu uma entrevista emocionante que esclareceu os problemas internos da família. Discutiu abertamente a distância entre ele, o pai e o irmão. As suas palavras expuseram feridas que ainda não tinham cicatrizado, revelando uma família ainda a lutar contra a dor e a falta de comunicação. Quando o mundo inteiro estava a prestar atenção ao que Harry dizia, o príncipe William decidiu ficar em silêncio. Optou por não responder publicamente nem falar contra o irmão. Parecia calmo por fora, mas havia acontecimentos significativos a acontecer dentro do palácio. O rei Carlos tomou uma decisão significativa e discreta ao dar ao príncipe William um papel que ele próprio já desempenhou. William assume agora os títulos escoceses, que significaram muito para mim. Sucede-me como Duque da Cornualha. William foi nomeado o novo grão-mestre da mais honorável Ordem do Banho. Esta nomeação não foi apenas uma transferência simbólica de título no seio da família real, mas uma decisão com um profundo significado e importância. As pessoas começaram a questionar o significado do acontecimento. Alguns suspeitavam que era uma forma de unir a família ou de salvaguardar a reputação da monarquia. Outros acreditavam que era um pai a reconhecer as capacidades do filho e o seu possível papel futuro. O momento da decisão foi deliberado, coincidindo com o 300º aniversário da Ordem. Isto também aconteceu quando a família real enfrentou o escrutínio público e o conflito interno. Este evento foi memorável não só pela sua beleza e aspectos tradicionais, mas também pela profunda emoção que transmitiu. William parecia calmo, de pé ao lado do pai, enquanto as palavras de Harry ressoavam globalmente. Para aqueles que observavam atentamente, este era mais do que apenas um ritual real habitual. Simbolizou uma declaração silenciosa, mas poderosa, de continuidade da monarquia, com Guilherme a liderar o caminho. O evento foi mais do que uma simples cerimônia formal. Representou o culminar de anos de dificuldades familiares, escrutínio público e obstáculos pessoais. William, que antes estava em segundo plano, estava agora no centro das atenções. Isto não aconteceu apenas porque era o próximo na fila para o cargo, mas também porque provou que o merecia através da sua dedicação, resiliência e paciência. O significado deste momento foi para além dos símbolos de poder ou riqueza. Tratava-se de confiança, da continuação de um legado familiar e de um laço que resistiu a inúmeros desafios. A atmosfera na abadia de Westminster era intensa. O local histórico testemunhou muitos acontecimentos reais importantes. Esta ocasião em particular foi Monks. Não foi uma coroação nem um funeral, mas antes algo pessoal e profundo. Pai e filho estiveram presentes, adornados com as insígnias da ordem, percorrendo o mesmo terreno e assumindo as mesmas responsabilidades. Não entraram juntos como determina o protocolo real, o que sugere uma coordenação cuidadosa. Os seus movimentos ainda mostravam um ar de cautela. No entanto, uma sensação de frescura era aparente. O rei Carlos e o príncipe William estavam vestidos com trajes de cetim da ordem, o que lhes dava uma aparência semelhante de líderes iguais, unidos por um objetivo comum. Estas vestes simbolizavam crenças partilhadas, perdão tácito e talvez até afeto. Ao encontrarem-se perto da porta oeste da abadia, a interação foi breve, mas significativa. O rei Carlos colocou carinhosamente a mão no ombro do filho, um ato aparentemente pequeno, mas de grande importância no mundo calculado da realeza. Tiveram uma breve conversa, na qual trocaram algumas palavras em voz baixa. Apesar da tensão que estava a crescer, principalmente após os recentes comentários do príncipe Harry, este momento entre pai e filho disse muito. Não foi um grande discurso ou anúncio, mas houve uma sensação de conforto, compreensão e possivelmente até de cura.
O evento foi transferido para o que era muito tradicional. O casal real foi seguido por oficiais, nobres e outros membros da ordem. As paredes da capela estavam adornadas com faixas e repletas de história, aumentando a emoção do dia. William assumiu o compromisso de cumprir o seu papel, prestando juramento com seriedade e reverência. Ele não estava apenas a prestar homenagem a uma prática antiga, estava a comprometer-se a defender o futuro da família real. Quando o príncipe William estava a ajudar na instalação de 5 novos cavaleiros, as câmaras registraram todas as ações. No entanto, as câmaras não conseguiram captar completamente o significado deste momento. Não se tratava apenas de receber um título ou de cumprir obrigações. Isto demonstrou que o príncipe William não estava apenas a preparar-se para o futuro, mas a vivê-lo. No local histórico onde foram coroados reis do passado, William provou que estava preparado, confiante e merecedor. Não era só por ser filho do rei que estava sob os holofotes. Foi por causa do seu crescimento e desenvolvimento. Ele não procurava atenção. Foi paciente e trabalhou duro. Agora não era apenas um príncipe, mas um símbolo de fiabilidade. A capela, com a sua rica história, tornou-se agora testemunha de um momento mais íntimo. Observou um pai a demonstrar confiança no seu filho. Esta confiança foi evidente em todos os aspectos da cerimônia. A forma como William se comportava, a forma como fazia uma promessa, a forma como olhava para o pai. Tudo revelava uma história. Foi um momento de respeito e também de sentimento. Era uma ligação especial entre a realeza, que tinha passado por dificuldades, mas que estava a ser gradualmente reparada. Por detrás da aparência exterior de felicidade, ainda havia problemas. Apesar dos sorrisos para as câmaras, a família ainda estava a lidar com feridas antigas, especialmente os comentários ofensivos de Harry. A família real já não podia negar as tensões internas. Embora a cerimônia tenha sido bonita, o público ainda estava preocupado. As pessoas ainda se lembram das histórias passadas de tristeza, divisão e conflitos. No entanto, este acontecimento inspirou otimismo. Demonstrou que dentro de uma família definida por responsabilidades, costumes e expectativas, ainda havia espaço para a transformação. Esta transformação ocorreu de forma silenciosa e pensativa, não através de grandes declarações ou afirmações emocionais, mas através de olhares partilhados, ações ternas e pequenos passos em direção à reconstrução da confiança. A celebração do 3º aniversário da Ordem do Banho foi por si só digna de nota. No entanto, com o príncipe William a desempenhar um papel central, evoluiu para algo mais significativo. Tornou-se parte de uma narrativa maior, a história de um pai e do seu filho, de uma família que se esforça por reparar laços e de uma monarquia que se prepara silenciosamente para o futuro. Quando o evento na abadia de Westminster terminou e as pessoas começaram a ir embora, ficou claro que o príncipe William tinha assumido mais do que apenas um título. Tinha entrado em uma nova fase na sua vida. Com esta mudança, manteve a esperança da família real, aprendeu com o passado e olhou para o futuro. A monarquia não é perfeita, mas naquele dia demonstrou a sua resiliência, determinação e capacidade de progredir. Que detalhes revelou Catherine sobre Meghan? Como é que Catherine escolheu a paz em vez da dor no Palácio de Kensington? Existe uma regra tácita que todos os que lá trabalham compreendem. O nome de Meghan Markle tornou-se um assunto delicado que as pessoas evitam discutir cuidadosamente. Tornou-se um limite respeitado por todos. Não aconteceu de repente. Começou com tensão, momentos desconfortáveis e olhares silenciosos durante conversas específicas. Com o passar do tempo, o desconforto aumentou. Não foi expresso através de gritos ou drama público, mas através de um silêncio perceptível. Os funcionários do Palácio de Kensington não necessitaram de notificação formal. Simplesmente compreenderam que era melhor evitar mencionar Meghan quando Catherine, a Duquesa de Cambridge, estivesse por perto, pelo bem-estar de todos. Este silêncio não é porque Catherine esteja zangada. Não é por amargura ou desejo de vingança. Em vez disso, decorre da exaustão emocional. Com o tempo, houve conflitos em público, entrevistas polêmicas, acusações e desentendimentos familiares. A decisão de Catherine de permanecer em silêncio não é para procurar atenção ou simpatia, mas para encontrar paz. Quer paz para sua família, para os seus filhos e para si própria. Há anos, Catherine tentou manter tudo sob controle. Ela queria ser a pacificadora entre os seus 2 cunhados. Acreditava na força do vínculo entre ela, William, Harry e Meghan. Este grupo era visto como uma representação nova e moderna da família real, trazendo esperança. No início, havia felicidade e uma sensação de potencial, e Catherine estava completamente envolvida nisso. O sonho começou a desmoronar-se lentamente.
As suas aparições públicas ficaram tensas. As manchetes dos jornais tornaram-se ainda mais intensas. Os seus momentos pessoais tornaram-se dramas públicos. E depois aconteceu a separação final, causando mais do que apenas tensão nas reuniões familiares. Quando Harry e Meghan decidiram dar um passo atrás, partilhar os seus pensamentos e viver uma vida fora das responsabilidades reais. Não foi apenas deixando para trás casas luxuosas. Perderam também a confiança e deixaram cicatrizes emocionais. As marcas dentro do Palácio de Kensington ainda lá estão. Para Catherine, são mais do que apenas títulos ou mediatismo. Têm um significado pessoal mais profundo para ela. Ela suportou o peso do colapso e tentou manter tudo sob controle. Mas quando seus esforços falharam, isso deixou feridas emocionais que ainda não foram totalmente curadas. Catherine decidiu estabelecer um limite claro. Evita mencionar o nome de Meghan no seu espaço pessoal, não para ignorar o passado, mas para evitar reabrir velhas memórias dolorosas. Esta é uma forma de ela proteger a paz que estabeleceu em casa, especialmente com os seus filhos sob os holofotes públicos. Ela não está a procurar vingança, mas, sim, a escolher manter a turbulência emocional longe da vida estável que trabalhou arduamente para criar. Pessoas próximas de William dizem que este ainda sente o impacto da ruptura entre ele e o irmão. Ele pode secretamente desejar uma reconciliação com Harry no futuro. Catherine, por outro lado, é mais decidida e clara quanto a seguir em frente. Já não há espaço para que as coisas entre eles sejam como eram antes. Harry pode ser perdoado eventualmente, mas o perdão para Meghan parece improvável. A razão para tal não é o ciúme ou a rivalidade, mas sim uma mágoa emocional profunda e duradoura. Esta separação pacífica não pretende ser hostil. É sobre estabelecer limites. Catherine decidiu que não vai deixar que o seu passado emocional atrapalhe a sua vida atual ou futura. Ela está a proteger a sua paz interior, estabelecendo limites claros. Estas decisões não são apenas individuais, mas também impactam algo maior. À medida que a família real entra num novo capítulo, Catarina não está simplesmente ao lado do futuro rei. Ela está a influenciar a direção que eles estão a tomar. A sua tranquilidade, determinação e compostura dizem muito. Ela assumiu com um papel que vai além de apenas ter uma boa aparência para a realeza. É estável, atenciosa e defende fortemente o que está a criar. Um desentendimento familiar tornou-se agora parte da história real, mas há lições claras a tirar dele. Catherine não está a tentar mudar o passado. Ela só quer evitar que isto volte a acontecer. Ela não quer mais que a sua casa seja estressante. Ela quer felicidade para os seus filhos, paz no seu lar e confiança nos seus relacionamentos. Esta regra silenciosa é importante porque mostra o progresso que foi feito e implica que não há necessidade de remoer o passado. Catherine está a usar isso como um sinal de que está na hora de seguir em frente em paz. Durante uma cerimônia recente, a família real manteve a sua habitual elegância perante o mundo. No entanto, para aqueles que estão familiarizados com o contexto, houve uma mudança notória. A ocasião não era apenas uma questão de seguir a tradição. Era uma forma subtil de afirmar autoridade. Catherine transpirava força, compostura e certeza. Ela não tinha de expressar os seus pensamentos porque as suas ações, limites e silêncio falavam muito. No passado, a família real lidava com conflitos utilizando declarações e regras oficiais. Contudo, Catherine está a adoptar uma abordagem diferente. Em vez de fazer anúncios públicos, ela está a fazer escolhas pessoais que têm impacto na instituição ao longo do tempo. Ao selecionar cuidadosamente o que inclui no seu espaço pessoal, discussões e vida, está a influenciar a atmosfera emocional dentro da monarquia. A experiência da dor tornou-se agora uma causa de sabedoria. A relação próxima entre 4 jovens membros da realeza ensinou-lhes lições sobre como estabelecer limites, demonstrar respeito e progredir. Embora Catherine se lembre sempre do que se perdeu, está a decidir concentrar-se no que ainda pode ser salvaguardado. No interior do Palácio de Kensington, onde a calma é muito importante, há uma presença silenciosa em torno de um nome específico. Este silêncio não tem a intenção de causar dor, mas sim de proporcionar conforto. Serve como um lembrete de que, por vezes, as mensagens mais impactantes são aquelas que não são verbalizadas. William fará parte dos escolhidos e dará continuidade ao legado, uma coroa de confiança e o peso de um legado. O nome do príncipe William não é apenas para decoração, tem um significado significativo com uma longa história por trás. Este título não é apenas para exibição ou para ser moda, mas está enraizado em costumes e tradições antigas. Para compreendermos completamente o que ocorreu na Abadia de Westminster, precisamos de refletir sobre o passado.
Este evento não foi apenas sobre o príncipe William receber um novo título, mas sobre ele entrar numa narrativa que começou há séculos. É uma narrativa de bravura, fidelidade e dever, e agora essa narrativa continua com ele. Há muito tempo, em 1725, o rei Jorge I fundou a mais honrosa Ordem de Bath. Não se tratava apenas de uma nova ideia de um rei, mas de uma honra prestigiada reservada aos mais devotados servos da coroa. Foi dada àqueles que demonstraram a sua lealdade através de atos reais, e não apenas de promessas vãs. No entanto, a criação da Ordem em 1725 não foi onde tudo começou. O conceito da Ordem do Banho remonta a uma época em que a cavalaria tinha uma grande importância. Na era medieval, tornar-se cavaleiro era mais do que apenas aprender a lutar. Envolvia a preparação espiritual, incluindo banhos para purificar o corpo e a alma. Após o banho, os soldados rezavam e passavam algum tempo em silêncio. Este processo ajudou-os a abandonar o pecado e a preparar-se para uma vida de dever e sacrifício. O termo Ordem do Banho teve origem neste antigo ritual, que simbolizava uma profunda transformação interior. Quando estes homens emergiram da água, já não eram apenas soldados, tornaram-se protetores da honra, da força e da virtude. Com o tempo, esta honra manteve-se altamente exclusiva. Apenas os indivíduos que tiveram um impacto significativo, quer em combate militar, quer em serviço governamental, foram selecionados. Os escolhidos para a Ordem do Banho foram figuras influentes cujas ações ajudaram a moldar o Império Britânico. Os seus nomes tinham peso, simbolizando qualidades como a bravura, a lealdade e a dedicação. Historicamente, apenas os homens eram admitidos neste prestigiado grupo. No entanto, este começou a mudar gradualmente. Um momento significativo ocorreu em 1971, quando a princesa Alice, duquesa de Gloucester, foi nomeada Dama da Gran Cruz. Tornou-se a primeira mulher a receber este prestigiado reconhecimento, quebrando uma tradição que existia há quase 250 anos. Embora esta mudança não tenha acontecido de um dia para o outro, demonstrou que mesmo os costumes antigos podem evoluir com o tempo. Agora, o príncipe William está a tornar-se parte de uma longa e orgulhosa história ao assumir o papel de grão-mestre da Ordem do Banho. Isto significa que será responsável por liderar cerimônias, selecionar novos membros e representar esta importante tradição. Esta é uma responsabilidade significativa, não apenas uma função superficial. O príncipe William é agora membro de um grupo prestigiado que antigamente distinguia os reis de todos os outros. Ele faz agora parte de um mundo com um profundo significado, onde cada ação carrega o peso da história. No seu novo cargo, o príncipe William não só veste roupas luxuosas, como também representa o legado dos seus antecessores. As suas decisões, ações e estilo de liderança passarão a fazer parte da história. Isto vai além de apenas seguir a tradição. É uma forma de demonstrar ao mundo que o príncipe William não está passivamente à espera da sua hora de brilhar, mas já está de assumir um papel de influência significativa. Esta nomeação não foi feita para exibição ou para desviar a atenção. Não se tratava de encobrir problemas ou de melhorar a sua imagem. Foi uma escolha cuidada e significativa, feita por alguém que compreende a sua importância. O rei Carlos não deu este título a Guilherme apenas por obrigação, mas porque significava muito mais para ele. Não foi apenas uma demonstração pública, mas também um compromisso pessoal. Para Carlos, não se tratava apenas de ser rei, mas de ser pai. Nas famílias reais, as emoções nem sempre são expressas abertamente. As expressões de amor e confiança são geralmente demonstradas através de ações e não de palavras. Este gesto, visto pelo mundo, estava repleto de emoções não ditas. Há anos, Charles estava na posição de William, com o mesmo título. Nessa altura, era também príncipe de Gales. Olhando para um futuro incerto, a rainha era ainda a governante, projetando uma grande sombra. Agora, é a vez de Charles passar a responsabilidade. Nomear William como destinatário deste título foi mais do que um gesto tradicional. Tinha valor sentimental e significado. Quando Carlos concedeu esta honra ao filho, não foi apenas um ato costumeiro. Simbolizava a confiança e a renúncia ao controle em prol do futuro. A troca entre pai e filho naquele momento foi genuína e significativa. A sua relação sempre foi formal e distante, baseada no dever e não na proximidade emocional. Entretanto, uma mudança começou a ocorrer. Após a morte da rainha Isabel, a família real ficou triste e enfrentou mudanças. Entretanto, durante este período de luto, algo de novo começou a desenvolver-se.
Carlos e William começaram a ter conversas mais significativas. Não apenas sobre as suas agendas ou eventos, mas sobre temas mais profundos, como as responsabilidades de ser o futuro rei. Estas conversas foram mais honestas e abertas do que antes. Através destas conversas, Charles viu o seu filho não apenas como o seu sucessor, mas como o futuro líder da nação. Carlos demonstrou a sua confiança no seu filho William, nomeando-o para um título significativo. Estava a indicar que confiava em William para liderar a monarquia numa nova era caracterizada pela compaixão, resiliência e liderança discreta. Embora não tenha verbalizado, as suas ações deixaram as suas crenças evidentes. A perspectiva do futuro já não é um conceito distante. Agora está a começar a materializar-se. Carlos ainda é o rei, mas esta decisão indica que está a começar a dar um passo atrás. Não está a desistir da sua posição, mas está a permitir que William tenha mais responsabilidade. A mudança está a acontecer gradualmente e com consideração. Charles ainda está no comando, mas está a dar a William a hipótese de se desenvolver de forma independente. Este processo não está a ser apressado. Está a avançar a um ritmo constante e a ser conduzido com cuidado, construído com base na confiança e no tempo. Este momento significou muito para Charles a nível pessoal. Foi mais do que apenas um evento formal. Era sobre as suas fortes convicções. Charles tem lutado para demonstrar as suas emoções há muito tempo. No entanto, este gesto transmitia tudo o que era necessário comunicar. William, que costumava ser uma criança tranquila ofuscada pela reputação da mãe, é agora o homem que se prepara para assumir as responsabilidades da monarquia. Ao atribuir-lhe esta função, Charles estava a dar-lhe algo mais significativo do que apenas um título. Ele estava a dar-lhe confiança e crença. Durante a conversa, houve um entendimento silencioso entre pai e filho. Os anos sem estarmos próximos começaram a desaparecer, embora não tenham desaparecido completamente. Agora entendem-se melhor. A viagem partilhada não foi simples, mas este momento revelou uma nova e forte ligação entre ambos. É um laço que vai para além de apenas o parentesco ou as responsabilidades, mas um laço de compreensão mútua. Este momento significa tanto o passado como o futuro deles. O príncipe William segue agora em frente com uma sensação de calma e segurança, vestindo o traje simbólico da tradição. Já não se comporta como um rapaz, mas como um homem maduro que está a moldar ativamente o futuro. O caminho que temos pela frente será difícil, com obstáculos a ultrapassar e escolhas difíceis a fazer. Tudo sob o olhar atento do público. No entanto, ele não carrega apenas símbolos, mas também o peso do legado, da confiança e do futuro nas suas mãos. O que acha desta nova mudança na vida do príncipe William? Acha que ele liderará melhor a monarquia? Partilhe as suas ideias nos comentários e não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever. Antes de ir, clique no vídeo apresentado no ecrã.